Olá, terceiro ano! Vamos agora para o nosso super simulado. Não deixem de responder, porque ele será importante não só a questão do conhecimento, mas também ele servirá tanto para uma parte da nota do quarto bimestre, quanto para a recuperação de nota também. Então, não deixe de fazer, é importante, e surgindo dúvidas, não deixem de perguntar, que eu estarei à disposição para maiores esclarecimentos. Quando vocês forem fazer, leiam com atenção. Leiam, releiam. Pode ter questões que careçam de uma maior atenção devido a ter respostas muito parecidas. Se por acaso você errar, estude mais um pouco e refaça. Estarei à disposição para lhe ajudar. Qualquer dúvida, pergunte. Qualquer problema na grafia, nas opções lá do programa, não deixe a dúvida para depois. Pode perguntar, estarei à disposição para solucioná-las. É melhor você tentar algo e vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Essa frase de Mark Zuckerberg, que foi um dos criadores do Facebook, revela aquele ditado que diz: errando que se aprende. É melhor você tentar fazer algo, mesmo que erre, ninguém nasce sabendo, porque errando nós conseguimos aprender com este erro, do que chegar ao final e não fazer nada. Uma pessoa que diz, não fiz nada, mas aprendeu alguma coisa? Então, com essa frase, iniciamos nosso simulado, nossa revisão para o simulado. Na primeira questão, é uma questão do Enem, uma questão já vista anteriormente nos nossos assuntos, porque isso aqui é uma retrospectiva das questões que estudamos ao longo desse REAEMP. Então, a primeira pergunta fala sobre a revolta da vacina, e foi um tema que é um tema bastante atual. A revolta da vacina, em 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava ao Estado, não se reivindicava a participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Texto de Carvalho, no livro Os Bestializados, O Rio de Janeiro e a República que não foi, da Companhia das Letras, foi adaptado para o Enem para o seguinte questionamento. A mobilização analisada representou um alerta, na medida em que a ação popular questionava. O que ela questionava? Alta de preços? Estava reclamando alta de preços? Será? O texto fala sobre isso? A política clientelista. Quando falamos em política clientelista, estamos falando daquela prática velha a qual os políticos compram votos. Eles estavam reclamando da compra de votos. As reformas urbanas, embora que as reformas urbanas colaborou também para tal, mas será que foi elas? Botar abaixo, tirar o pessoal do centro, jogar no morro. Será que a revolta da vacina só era isto? O árbitro governamental, quando eu falo em árbitro governamental, é quando o governo quer tomar as decisões em nome do indivíduo. Ou seja, ele quer obrigar a vacinar, ele quer obrigar as pessoas a usar tal produto. Isso é árbitro governamental. É quando o governo interfere nas questões pessoais
de cada um. Ou seja, ele vai tomar as decisões pelo indivíduo. É quando nós falamos em hábito governamental. Ou seria a letra E, as práticas eleitorais, a corrupção eleitoral, a forma de eleger os candidatos da época. Então, pensar muito bem e tentar responder uma das opções. Na segunda, também do Enem, diz o seguinte: os regimes totalitários, quando fala em regimes totalitários da primeira metade do século XX, está falando aí principalmente do fascismo, do nazismo e também de outros movimentos que, inclusive, iniciou-se também no Brasil essa prática com Vargas, com o Estado Novo, né? Apoiavam-se fortemente na mobilização da juventude, olha só, em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. No caso do fascismo, vamos ter Mussolini, chamado de Dulce, o chefe, né? E no nazismo vai existir o sujeito chamado Adolf Hitler. Essas pessoas eram amadas, respeitadas como líder a ser seguido. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha, Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pelo sectarismo e pela forma violenta, radical com que enfrentava os opositores ao regime. Quando falamos de sectarismo, esse juntamento de pessoas que têm os mesmos objetivos. E, normalmente, quando se tem o mesmo objetivo, as pessoas não respeitam a ideia do outro. Tiramos pelo nosso contexto atual. Quando se fala de A de uma forma que não agrade certos grupos, a pessoa é rechaçada com xingamentos. Era como acontecia também naquele período, com perseguições. Letra B. Será que pelas propostas de conscientização da população de seus direitos como cidadãos, será que esse grupo de jovens estavam querendo conscientizar as pessoas de seus direitos, acerca dos seus direitos como cidadãos? Ou pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava os jovens como exemplo a seguir? Ou a letra D, pelo diálogo, ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras, ou seja, eles faziam esse debate e troca de ideias, ou é pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. Quando falamos desses comícios multitudinários, ou seja, estamos falando dessa multiplicidade de comícios e de ideias sendo debatidas. Uma dessas questões estará correta. A terceira fala sobre o nascimento de Brasília, uma questão da PUC do Paraná. Brasília nascia brotada de uma nave mágica no meio do deserto, quando os índios não conheciam nem a existência da roda. Estendiam-se estradas e criavam-se grandes represas. Das fábricas de automóveis surgia um auto novo a cada 2 minutos. A indústria acelerava-se a grande ritmo. Abriam-se as portas de pá em pá à invasão estrangeira. Aplaudiam-se a invasão de dólares. Sentia-se vibrar o dinamismo do progresso. No livro As Veias Abertas da América Latina, quem tiver a oportunidade de ler, é um ótimo livro, de Eduardo Galeno, ele está falando um pouco sobre a época do governo de Juscelino Kubitschek. O texto lembra a época deste governo e o Plano Salto, ou foi o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento? O Plano Trienal,
metas e bases, ou simplesmente plano de metas. É bom salientar que Juscelino Kubitschek ele criou algumas metas que deveriam balizar, ou seja, orientar o seu governo. Nesses planos de meta, nesse governo, ele deveria seguir esse padrão, sendo que ele queria fazer em 5 anos aquilo que não foi construído em 50. O Brasil, no dia 20 de novembro, comemora o Dia da Consciência Negra. Dos mais de 5 mil municípios do país, pouco mais de 1.000 adotaram esta data como feriado, o que corresponde a quase 20%, segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. A data foi escolhida em referência ao dia que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, colocando fim à escravidão dos negros. Em 13 de maio de 1888 é o dia da assinatura da Lei Áurea. Muitos grupos afrodescendentes não concordam com esta data como motivo de comemoração. Por quê? Porque ela ficou vazia pela falta de promoção aos que foram, entre aspas, libertados. Foram tirados os direitos da terra. Não houve uma distribuição de terra para eles trabalharem. E muitos tiveram que continuar submetendo-se à escravidão, ou uma forma análoga à escravidão que, infelizmente, nos dias de hoje ainda encontramos situações semelhantes. Letra B. Esta data é uma alusão à morte Zumbi dos Palmares, que foi símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro? Ou foi um acordo internacional celebrado entre Nações Unidas, pondo fim à escravidão de negros em todo o planeta? Lembrando que essa ideia de Nações Unidas foi uma ideia defendida ao fim da Primeira Guerra Mundial e que não deu certo, só mesmo veio ficar mais robusta após a Segunda Guerra Mundial. Ou seria logo após a chamada Guerra da Chibata, que é desencadeada nesta data, que deu início às ações que geraram o fim da escravatura do país. Lembrando que a Guerra da Chibata foi um evento que aconteceu no país, já no Brasil republicano, quando os escravos eles protestaram com a forma que eram tratados na Marinha Brasileira. Qualquer erro que cometessem era tratado com chicotadas. Os salários eram inferiores em relação aos denominados brancos. E fora as humilhações, ou seja, foi uma forma de combater o preconceito sofrido por essas pessoas negras. No quinto, o Quilombo dos Palmares foi um dos mais célebres locais de resistências criados pelos africanos escravizados no Brasil. Assinale a alternativa abaixo que indica a localização correta do Quilombo dos Palmares. Adianto que ele estava localizado aqui em Alagoas. Então, mais precisamente, ele estava localizado aonde? Na Serra da Mantiqueira? Será que estava na Serra da Mantiqueira? Ou estava na Serra do Mar? Ou na Serra da Barriga? Será que era na Serra da Canastra? Ou dos Pirineus? Então, uma dessas opções é a correta. Então, não deixem de responder. Tá ok? E obrigado
Qualquer dúvida, estarei à disposição para solucionar. Tchau!